Diplomacia e comunicação têm tudo a ver. Bem verdade que nem tudo aquilo que rola entre os diplomatas vai parar nas redes sociais, né? Muita coisa fica entre quatro paredes e a ideia é exatamente essa. Mas haja conversa, ou seja, haja comunicação para negociar acordos, tratados, tréguas e por aí vai. E imagina a responsabilidade de representar o país mais rico da Europa e uma das maiores democracias plenas do mundo. Sind Sie neugierig? Tá curioso? Seien Sie willkommen, sejam bem-vindos. Ich heiße Leila Sterenberg, eu me chamo Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, programa da FGV Comunicação. Eu recebo hoje Wolfgang Binzeil, que é vice-embaixador da Alemanha no Brasil. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Seien Sie willkommen. Obrigado, bom dia. Vamos falar em português, fiquem tranquilos, tá bom? É um prazer realmente tê-lo aqui e a gente vai começar como a gente costuma, quebrando o gelo. Darf ich du sagen? Ja, bitte. Então eu vou chamar ele de você, porque ele deixou, tá bom? Do que você mais gosta no Brasil? Obrigado. Estou muito feliz, fico muito feliz de estar aqui. Há um ano, mais ou menos, que estou no Brasil. E me parece que o que destaca o Brasil é esta amizade, esta calor com quem as pessoas encontram um estrangeiro, por exemplo, como mim. Todas as pessoas são muito calorosas e não depende da situação ou da posição social na sociedade. Sempre é um prazer encontrar brasileiros. Isso é a primeira coisa, eu acho. Que bom! E outra coisa que gostaria de dizer é que este é um país enorme, é um país muito diverso. Não acho que tem o tempo, quando estou aqui, para conhecer realmente todo este país, porque é tão grande e tão diverso, as culturas e inclusive as pessoas, os povos brasileiros são muito diversos como não conhecemos na Europa. Isso é um desafio até para nós, brasileiros, que nascemos aqui, conhecer esse país todo e toda a sua diversidade. Acho que a gente passa uma vida inteira aqui, muitas vezes sem dar conta. Bom, queria falar sobre comunicação, já que a FGV Comunicação trata desse assunto. A transformação pela qual a comunicação passou nos últimos 15, 20 anos, redes sociais, a popularização dos smartphones, ela transformou a diplomacia em alguma medida? Certo. Eu acho que não há aspectos da vida que não sejam transformados pela digitalização, tá? E isso toca, obviamente, também a política e a política externa. Uma coisa que podemos dizer é a aceleração do trabalho que experimentam em todos os aspectos, mas também nós, diplomatas, uns anos 30 ou 50 atrás, escrevíamos relatórios e esperávamos a resposta que chegou como correio depois de algumas semanas. E hoje já os parceiros no Ministério tiram a paciência depois de 2 horas que não repostamos uma pergunta, por exemplo, pelo e-mail. Isso é um aspecto muito importante. Uma outra coisa pode ser uma ameaça ou digamos, um perigo para a diplomacia, como para a vida em geral. Eu acho esta
como dizer? Instagramável, a Instagramabilidade Sim, da sim. diplomacia, tá? E temos que proteger-nos desta tendência que fazemos diplomacia só para gerar algumas imagens lindas. Isso é um perigo que eu vejo, mas temos que ter as medidas para que não aconteça. É muito interessante. Muito interessante essa reflexão. Rear Binzail, você atuou na Ucrânia também como chefe adjunto da Embaixada Alemã entre 2015 e 2019, portanto, logo depois da invasão e anexação da Crimeia em 2014. O que acontece hoje entre Rússia e Ucrânia é a continuação de uma história que teve ali naquele momento um capítulo muito importante? Claro que hoje o que acontece hoje é uma continuação de uma tendência e de uma história que começou antes, mas não começou como anos 2 atrás ou 5 atrás. É uma tendência muito longa, que de longo prazo, uma história do imperialismo russo, temos que dizer muito claramente, tá? E esse imperialismo russo que nunca deixou de existir, nem na área soviética, mas depois tampouco com Putin, especialmente. Dos últimos 25 anos é uma história continua da tentação de Rússia para reestabelecer por o mínimo a União Soviética. E isso é o que vemos. São várias etapas que são visíveis, mas a continuação está claro também se olhamos na repressão interna da Rússia, por exemplo, que é também uma tendência muito contínua dos últimos 25 anos. Uma jornalista e ativista ucraniana se chama Margot Gontar, que tem entre as pautas a luta contra a desinformação, passou algumas semanas aqui na FGV Comunicação no ano passado. Ela fez uma participação, gravou uma participação aqui para essa nossa conversa. Vamos ver a primeira parte. I want to start with just saying thank you and sharing gratitude that I have towards Germany for all the help that's been provided so far. I know that Germany is in the top countries that, in amount of support provided to Ukraine, especially non-lethal, the humanitarian aid. And I know that Germany is, high on military support as well. But the thing with the German, discussion around German aid is because it just gets hit in this Taurus missiles discourse. And in March this year, Business Insider shared the piece saying that according to German intelligence intel, Russia could plan attack on NATO country in 2026. The many things are mentioned at that point, this including Russia moving their forces and weapons to the west. And so my question is, how would you comment the situation with Taurus missiles and delay with Taurus missiles provision to Ukraine in the light of these recent German intelligence findings? Então, perspectiva de envio desses mísseis, né, que me parece são fundamentais nesse ponto da guerra, e esse risco, né, de uma eventual ação russa contra um país da OTAN, da Aliança Atlântica, daqui a 2 anos. E aí?
você entende, ou a senhora Gontar também penso que entenda que, como diplomata, vou explicar a posição oficial da Alemanha. Isso significa que as armas Taurus precisam de uma programação muito complexa que não pode ser delegada, digamos. E a linha contínua da política alemã é que não fazemos parte do conflito. Por isso temos um problema para passar esta arma para os ucranianos. Mas também quero dizer que a Alemanha é o segundo país que apoia a Ucrânia com armas, tá? Especialmente com armas de defesa aérea, mas com todas as classes de armas, em princípio. E o nosso apoio para a Ucrânia será contínuo e até o final. A aprovação da ajuda norte-americana, que se deu recentemente no Congresso, ela vai, digamos, ajudar a desempatar o jogo? Porque muitos analistas veem dessa forma. Teve início uma contraofensiva ucraniana, mais ou menos no meio ali de 2023, e isso mudou a situação no front, quer dizer, passou a haver menos movimentação, literalmente, e a Ucrânia com dificuldade de repor material bélico, soldados. Em que medida a ajuda americana vai fazer diferença? A ajuda americana é fundamental e a decisão eu acho, 20 de abril, foi uma notícia extremamente importante para o desenvolvimento do conflito, que não foi muito bem ou muito destacado no Brasil, tá? Não leio artigos na imprensa sobre essa decisão, é o que me surpreendeu neste momento, porque realmente eu acho que isso muda o desenvolvimento do conflito e mostra que os países ocidentais não aceitam êxito para a Rússia. E esse conflito de parte da Rússia não pode ser ganhado e não será ganado. E essa decisão, além do fato que todas as armas vão ajudar muito a Ucrânia, mas isso é um sinal também que mostra que a Rússia não vai conseguir o que quer. Será que a Ucrânia vai conseguir retomar os territórios ocupados pela Rússia? Olha, é difícil de fazer predições na guerra, mas o que agora, nesta situação, vejo é que não pode ser um compromisso aqui. A guerra vai terminar com uma vitória de um lado. E como disse, esse lado não pode ser Rússia. E a questão da mudança de postura alemã, né, por conta dessa guerra. A Alemanha hoje está num processo de reconstruir, né, a sua capacidade bélica mesmo. Isso é, acho que um divisor de águas, não? Isso é a expressão do nosso chanceler uns dias depois do princípio da guerra, que é realmente uma mudança de paradigmas. Tá? Já estamos vivendo em uma situação de conflito, de guerra em Europa, e temos que encontrar essa situação. E isso inclui também o armamento e todas as consequências. A postura de Donald Trump em relação à OTAN
ela preocupa na eventualidade de ele voltar a ocupar a Casa Branca? Isso, claro que os Estados Unidos são nosso parceiro mais importante fora da Europa e tudo que acontece aí olhamos com muita atenção, tá? E no passado não é um segredo que tínhamos, digamos, controversos com os Estados Unidos quando o Trump já foi presidente e temos preocupações que essas controvérsias podem ter outras consequências. Se no caso que Trump seja eleito outra vez, tá? Mas é um parceiro, vamos discutir com ele. E claro que a OTAN é um de nossos pilares da segurança que vamos proteger com todas as possibilidades que temos. Henry Kissinger, que era alemão, nasceu na Alemanha e se tornou naturalmente uma das maiores figuras na diplomacia na segunda metade do século XX, secretário de Estado americano, aquela coisa toda. Ele mudou de postura no finzinho da vida, isso ficou claro numa entrevista que ele deu alguns meses antes de morrer, sobre a entrada ou não da Ucrânia na OTAN. Ele era contra, mas a partir do momento que a OTAN, quer dizer, na verdade, que os aliados ocidentais foram armando a Ucrânia, ele passou a achar, bom, agora a melhor coisa é que a Ucrânia entre para a aliança militar atlântica, isso vai ser melhor para todos os envolvidos. Vocês na diplomacia alemã concordam? Eu acho que esse debate ainda não está resolvido, não fechado, tá? E isso vai depender dos desenvolvimentos da guerra e outras questões. Uma coisa é clara que no futuro precisamos de garantias de segurança para a Ucrânia, porque isso vimos agora que o que tínhamos antes, que esta situação de um país entre Europa e Rússia não pode existir sem garantias reais e fortes de segurança. Fazer parte da OTAN seria uma possibilidade, mas suponho que há outras e isso será uma questão muito debatida no futuro. A Margot Gontar, ela traz um outro assunto aqui para a nossa conversa. Vamos acompanhar essa colocação e a pergunta dela. My another question to Volkan would be about Russian frozen assets and Germany's reluctance to transfer them to Ukraine. There is always a possibility to use these funds directly on what's needed currently in Ukraine to continue fighting, continue defending the country from Russian invasion, as well as just continue supporting people who continue to live there. Just buy all of this or like spend all of this and directly and just give that directly to Ukraine, not the funds itself. Can you comment on that, please? And whether there is a possibility, to use funds like that in Germany, or whether there is, a laws, bills that needs to be changed to allow that. Sim, o que toca os assets de Rússia no estrangeiro, somos conscientes do fato que ou da questão que fazer disso e como utilizar esses assets para o bem da Ucrânia. Acho que o debate ainda não está fechado tampouco.
Eu acho que na Alemanha temos a ideia de utilizar os juros desses bens, mas não posso comentar além disso agora. Herr Binzel, agora é um momento aqui do nosso programa em que a gente coloca a inteligência artificial para participar. Eu perguntei ao ChatGPT o seguinte: como o Ocidente pode conter o expansionismo russo sem provocar Vladimir Putin? Ele pode ser contido? A resposta: para conter o expansionismo russo sem provocar Vladimir Putin, o Ocidente deve fortalecer a unidade e cooperação entre os países membros, adotar uma abordagem multifacetada que inclua medidas diplomáticas, econômicas e de interesse mútuo, como o controle de armas e o combate ao terrorismo. Além disso, é crucial fortalecer as instituições internacionais e os laços com os aliados regionais para criar um ambiente de dissuasão. Contudo, é importante reconhecer que o controle absoluto sobre as ações de Putin pode ser difícil de alcançar, mas uma política coerente e abordagens flexíveis podem ajudar a mitigar o expansionismo russo e promover a estabilidade regional. O que você achou? Sim, é uma fala de inteligência artificial um pouco, tá? Eu tenho dúvida que tenha um valor adicional para dizer, para ser muito direito, tá? Eu acho também que, digamos, a questão pode ser que não está posta de maneira certa. A questão porque Putin, como não provocar Putin, não pode ser a questão, porque Putin já faz tudo o que pode para destruir a Ucrânia, para matar os ucranianos, etc. Então, não provocar Putin hoje já não tem muito sentido. Putin é uma pessoa muito oportunista, que reagia na força. E então, a questão que temos que pôr para nós é como mostrar, que fazer para que Putin entenda que não pode conseguir seus alvos de maneira agressiva, assim. E então não temos que preocupar-nos muito da questão de provocação de Putin ou não. Como você avalia a postura do Brasil em relação ao conflito, considerando declarações feitas pelo presidente Lula, considerando a atuação objetiva do Itamaraty e o fato de o Brasil importar cada vez mais diesel da Rússia? Muito obrigado por essa questão que é muito importante, tá? Aqui no Brasil. Não vou comentar sobre a importação do diesel no Brasil, que, por supuesto, entendo as vantagens do comércio e os interesses comerciais do Brasil. O que eu acho que o que gostaríamos nós que o Brasil entenda é que somos ameaçados para a Rússia, que temos realmente uma situação de segurança na Europa que não tem precedência e que, no caso que a Rússia seja só, em parte, exitoso com esta agressão, tivemos uma situação muito distinta na Alemanha e na Europa, com refugiados, milhões de refugiados na Alemanha, com uma obrigação de armamento que superpassa tudo que tivemos no passado, e com a questão do armamento nuclear que não tínhamos nos últimos 80 anos, tá? Então, toda essa situação na Europa é extremamente importante para nós, e nós
gostaríamos que o Brasil oficial percebe essa perspectiva de nós, e que isso é um lado, e o outro que um mundo no qual é possível fazer uma guerra de agressão contra vizinho é um mundo que é muito perigoso, muito mau, inclusive para um país que está muito longe dessa situação como o Brasil. E que o Brasil tem todo o interesse que temos uma ordem internacional fundada no direito internacional e no respeito da soberanidade dos Estados. Como você avalia a atuação do Brasil até o momento na presidência rotativa do G20? Qual é a sua expectativa para a cúpula do G20 em novembro? Obrigado. Uma questão que não tem a ver com a guerra na Europa, finalmente. O G20, o destaque, o foco dos G20, obviamente, é a justiça social internacional e a luta contra a fome e essas questões. E eu acho que o Brasil conseguiu adelantar esse debate que hoje todas essas questões são mais presentes que foram o ano passado. Temos um debate sobre impostos para os super ricos, por exemplo. Temos debates sobre novas ferramentas de financiamento internacional. Não posso prever como será o resultado da cúpula dos G20, finalmente, mas já vejo que o debate é muito exitoso para o Brasil. Você foi terceiro secretário da Embaixada Alemã no Cairo, no Egito, certo? Então, vou lhe perguntar, a partir desse olhar, que imagino tenha sido treinado para o Oriente Médio, Norte da África, toda aquela região, como você vê o conflito entre Israel e Hamas? Será que teremos um isolamento de Israel cada vez maior ou finalmente teremos algo como a atuação de uma força formada por diferentes países árabes ali na faixa de Gaza, a retomada efetiva de uma discussão para a construção de 2 estados e até a normalização das relações entre Israel e Arábia Saudita? Isso interessa muito aos sauditas. Que caminho mais provável você vê nesse momento? Predições são difíceis e no Meio Oriente ainda mais, eu acho. O que posso dizer é que a Alemanha, com sua história, tem uma relação muito especial com Israel e que isso não vai mudar no futuro. No mesmo tempo, a segunda coisa que temos que destacar é que a guerra presente agora é a consequência de um ataque de terrorismo como um dos mais grandes, mais horríveis da história. E Israel tem o direito de encontrar este ataque, inclusive com medidas militares. Obviamente tem que respeitar o direito internacional, que tem algo que dizer sobre a proporcionalidade, sobre a proteção da população civil, etc. E neste sentido temos também um diálogo com o governo israelense que às vezes também controverso, e seguimos neste também.
em relação ao futuro que pode sair desse conflito, é muito difícil. Posso dizer só que, no melhor caso, que finalmente a Alemanha continua a apoiar uma solução de 2 estados. E, no melhor dos casos, este conflito horrível pode ser uma como dizer, uma obrigação, finalmente, de estabelecer este projeto que já existe há mais que 50 anos. Tá? Para a gente terminar, quero saber dos seus planos. Quanto tempo mais fica no Brasil? Onde vai ser o próximo posto? Qual é o país aqui que está em vista? O que vem por aí? Estou na posto aqui para uns 4 anos. Isso é o tempo normal para um diplomata alemão. Então, como eu já estou aqui um ano, são outros 3 anos adiante. Que será depois? Não sei. O mundo está muito... Minha carreira tinha um foco sobre a Europa do Leste, mas a América Latina é um continente muito interessante. Eu também estudei na Argentina uns 30 anos atrás. Não sei, estou aberto para todas as soluções. Wunderbar. E parabéns pelo seu português. Obrigado. Sehr gut, eigentlich. Muito bom, de verdade. Então, vielen Dank, muito obrigada e até uma próxima vez. Obrigado, foi um prazer. Obrigada a vocês também. Até o próximo programa.